Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Live de hoje vem falar sobre liberdade de expressão e o uso dessa liberdade de expressão para manipular as pessoas, principalmente no que tange à religião. A gente vem sofrendo paulatinamente já desde a década de 70, mais precisamente 60, 64, 65, com o advento do golpe militar aqui no Brasil, vemos sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral, podemos dizer assim, ou uma lavagem cerebral com uma sutil, um sutil sentimento de catequese, de manipulação, de busca por tomar a nossa identidade política, principalmente, de uma maneira assim tão estrutural. E aí, quando eu falo de estrutural, é porque eu estou pensando nas mídias, eu estou pensando nos jornais, na revista, hoje em dia, né, que não, praticamente não se lê mais jornal físico, mas aí nós temos que pensar nos sites de notícias, nos livros digitais ou físicos, né? Então, assim, desde a década de 60, 70, a gente vem sofrendo essa lavagem cerebral, né? Só que com uma certa captação das nossas mentes, um certo trabalho de despolitização. Então, a gente está deixando cada vez mais de se informar com a notícia completa ou buscar várias mídias para se informar. A gente geralmente fecha nenhuma e procura não ver o contraditório. A gente quer ter contato apenas com pessoas, sites e notícias que pensem iguais a nós, que não nos tire do sossego, da bolha, né? Bolha, esse termo novo, mas que já é bem antigo na sua prática, né? Porque antigamente a gente procurava os nossos afins, aquela vizinha que a gente mais simpatizava, era aquela que a gente dividia as nossas angústias, as nossas mazelas, que a gente conversava sobre as notícias do dia, e isso foi crescendo. Hoje em dia, os vizinhos físicos praticamente não se falam e a gente está cooptado na bolha digital, só querendo se informar com aquilo que a gente quer e gosta de ouvir. E por meio da leitura, que é cada vez mais escassa, principalmente entre os jovens brasileiros, nós estamos cada dia mais sendo peças frágeis para se manipular. E aí, como dizia, ou como diz a poesia, né, a música do Zé Ramalho, vivemos uma vida de gado, né? E aqui eu estou falando coletivamente, não estou falando dos bolsonaristas, estou falando da coletividade, porque a gente segue o fluxo sem pensar muito bem. Mas o tema da live é liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, ela vem sendo usada de forma manipuladora, principalmente entre os nossos líderes religiosos,
principalmente das religiões neopentecostais. Então, são grandes pastores, pessoas riquérrimas, que enriqueceram ao longo das décadas com o apoio dos governos, que hoje sequer ousam enfrentar, porque representam uma grande parte da votação. Então, até o nosso querido presidente Lula, democrata, republicano, não ousa se contrapor abertamente contra os grandes pastores e contra as igrejas manipuladoras evangélicas, porque antes procura fazer amizade, trazer o grupo para si, porque se assim não o fizer, terá grandes problemas, principalmente em governar, já que no próprio Congresso Nacional nós temos a bancada da Bíblia agindo. E esses grandes pastores fazem uso dessa falsa liberdade de expressão para manipular, destilando o ódio, o veneno. E aí eu coloquei falsa liberdade de expressão, porque a liberdade em si, ela já é posta inata na vida do ser humano. Ela independe da vontade de qualquer ser humano para existir, porque ela é uma coisa que é dada a nós assim que nascemos. Então, a liberdade de expressão ao qual propagam os pastores, ela tende a ser falsa, no sentido de que eles a usam como forma de manipulação e não aquela liberdade inata de todo ser humano, porque se assim o fizessem, eles respeitariam a vontade dos seus fiéis e não agiam como eles agem, se contrapondo, manipulando, fazendo com que essas pessoas pensem cada vez menos com a sua própria cabeça e tomem apenas atitudes focadas na notícia que esses pastores autorizam elas a lerem, nas notícias que os seus irmãos de igreja compartilham nas redes sociais e na visão, nos livros, apenas que são por eles proclamados como certos de se ler, de se ver, de se assistir. Tivemos agora em 2023 o filme da Barbie, que os evangélicos se contrapuseram até quando não puderam mais. Por quê? Porque acreditavam fielmente, sem nem ter ido assistir muitas vezes, de que ao da personagem loira era alguém contra o sexo masculino. E em uma sociedade patriarcal, né, machista, altamente misógina, como é a sociedade brasileira e também acentuadamente a sociedade cristã, né, aquela praticante da igreja, eles desautorizaram o filme. Não poderiam autorizar alguém que viesse se contrapor à figura masculina ao qual a tal da Barbie se contrapunha no filme. Mas veja, eles sequer foram assistir o filme. E aí, em seguida, depois do sucesso da Barbie, eles apoiaram um outro filme, né, de cunho evangélico, ao qual demonstrava que a mulher tinha que ser submissa, que a mulher tinha que ser aquela que obedecia, aquela que tinha pouca participação nas decisões do casal e da família. Aí esse filme, sim, eles apoiaram, né, e fizeram com que
eles evangélicos fossem assistir. E a grande mídia se aproveita do fato dessa manipulação, colaborando também com as notícias falsas, as ditas fake news, que sempre existiram, como nós bem sabemos, né? Notícias, elas sempre foram manipuladas. A partir do momento em que a imprensa começou a receber patrocínios, isso lá na década de 50, 40, né? Que começou a ter ali os patrocinadores, quando você começava ali no rádio, né? Oferecendo tal produto, compre fósforo tal, né? Cola não sei o quê, porque essa que é a boa, não sei o quê. A partir dali que a imprensa deixou de ser uma imprensa livre verdadeiramente, que a liberdade de expressão passou a ser, digamos, mais manipuladas. E eu arrisco até a dizer, quanto historiadora, que até mesmo na época da colonização aqui no Brasil, já tínhamos uma imprensa que era manipulada pelos próprios escravocratas, que financiavam, né, notícias, que davam ali algum dinheiro para que o tipógrafo, né, colocasse, que foram lá os primeiros jornalistas, colocassem ali a notícia do jeito que eles queriam. Né? Lógico que na época, o advento, né, o amor à profissão de jornalista, né, de tipógrafo, ainda estava muito latente, e eram bem poucos aqueles que aceitavam essa compra, essa manipulação, essa venda da liberdade de expressão. Mas aí depois, quando passou-se mais um tempo, um século, né, e a grande revolução industrial chegou, as grandes máquinas chegaram, né, e foi necessário que essa mídia, esse jornalista, né, esse tipógrafo, começasse ali a precisar mudar suas máquinas, né, aprimorar seus recursos para poder trabalhar de uma maneira mais rápida, né, para que também não ficasse para trás, né, porque ou se crescia, ou se produzia, ou então ficaria para trás, aí necessitava o quê? De um patrocinador, que era exatamente esses produtos, né, que começava ali, olha, eu patrocino, te dou um certo dinheiro e você oferece ali o meu produto no seu jornal, lá no seu rádio, na sua rádio. E aí se foi. A partir disso, podemos dizer que acabou-se a verdadeira liberdade de expressão, porque cada um queria mais patrocinadores para financiar o seu jornal, a sua mídia, né? E hoje nós temos aqui um advento que nunca vivemos, né? E vai demorar para que outra sociedade no futuro viva também, que é essa grande explosão tecnológica, nessa grande mudança aí da sociedade analógica para a sociedade totalmente digital. Agora já com a questão do tratamento das inteligências artificiais, que são usadas, inclusive, nas próprias religiões, né, para se manipular cada vez mais as mentes dos seus fiéis. Agora, a responsabilidade de nós, quanto sociedade, também deve ser apontada. Por quê? Porque é muito fácil a gente ficar jogando a responsabilidade apenas nas grandes mídias, ou nos pastores, né, nos líderes religiosos, vou colocar como um todo aqui, porque no Espiritismo também tem muito líder religioso que faz uso da mediunidade para manipular as pessoas, né, inclusive com medo, né, colocando ali os medos de fantasmas, né, de trabalhos, né, contra você, de energias que são manipuladas e tudo mais, né, e acabam ali fazendo também o contraponto. Mas essas pessoas, né, também, nós quanto pessoas também temos a responsabilidade,
porque não é fácil, aliás, é muito fácil colocar a responsabilidade nos líderes, nas mídias, como eu estava falando ainda há pouco, mas o difícil é a gente fazer a nossa obrigação. Hoje de tarde eu passei uma lista de 13 livros que eu pretendo ler ao longo do ano que vem, porque a leitura ela é um hábito que nós precisamos cultivar cada vez mais, né? Porque não é que a gente vai se libertar da manipulação, não. Mas vai ficar mais difícil da gente cair na manipulação, ou fica mais fácil da gente perceber quando a gente está sendo manipulado, né? Pior se a gente não lê. E, infelizmente, a leitura, o brasileiro está perdendo cada vez mais a sua capacidade de ler, porque somos bombardeados pela mídia com os tais dos vídeos instantâneos. Eu tenho certeza absoluta que bem poucas pessoas ainda estão me ouvindo. Eu estou com 16 minutos e 10 segundos de vídeo. Duvido que aqueles todos que começaram a me assistir chegarão até o final desse vídeo, né? Por quê? Porque as pessoas estão sendo manipuladas para cada vez menos se informar e cada vez mais emprestar menos o seu tempo. Então, um vídeo de 16, 17, 20 minutos, ele vai ter menos visualização do que um vídeo de 3 minutos, ou mesmo de 1 minuto. E nós já temos aí os Reels, nós temos aí TikTok, Kawaii e outras redes que têm vídeos até de 15 segundos. Agora, que raciocínio lógico você consegue desenvolver em 15 segundos? Quase que nenhum. Só que a população está cada vez mais bombardeada por esse tipo de coisas instantâneas. E as coisas que são mais lentas, que são mais demoradas, elas precisam de um raciocínio melhor, né? Então, é difícil da gente conseguir alcançar as mentes. Então, a gente precisa ler cada vez mais para ficar mais difícil de ser manipulada, porque quem lê entende mais, quem lê tem uma perspicácia melhor. E quem lê é menos manipulável. E eles sabem disso, exatamente porque o governo, né, os governos do mundo sabem disso, né, principalmente aqueles que são manipuladores. Sabendo disso, eles estão cada vez mais nos tirando esse direito de ler, esse direito de nos intelectualizarmos, né? Vai virar uma situação que era antigamente, onde a intelectualidade era uma coisa selecionada, para poucos, né? Mas não mais por culpa da falta de oferecimento das informações para as pessoas, não, muito pelo contrário, é porque tem tanta informação, né, que as pessoas estão sem saber muito bem o que ler, o que correr, né, o que acreditar, para onde empenhar, o que vale a pena empenhar o seu tempo, né? Então, é nossa responsabilidade também fazermos a nossa parte, né? Não só apenas exigir das instituições, do governo, né, mas fazer a nossa parte e procurar, mesmo que a gente siga uma doutrina religiosa, eu também tenho a minha, mas a gente tem que ser crítico, a gente tem que ser cético, no sentido assim, de que religiões, elas são feitas por homens. Quando Jesus veio à Terra, ele não deixou religião nenhuma, né? Ele deixou o amar uns aos outros, ele deixou a fraternidade como exemplo, ele deixou o perdão e o amor. Então, quem fez as religiões foram os homens. Então, a gente tem que saber que esses homens são passíveis de falhas. E eles sendo passíveis de falhas, nós não devemos endeusá-los, no sentido de acreditar em tudo que eles falam ou em tudo que eles fazem, né? Porque muitos deles, às vezes, são falsos profetas, no sentido de falar, mas não fazer, né? Fazer totalmente diferente daquilo que o moralismo
prega, né, para os demais. E a liberdade de expressão dessas pessoas não pode servir de maneira nenhuma para atacar as outras pessoas, não pode servir para manipular as mentes de ninguém, né? E as mídias têm que ser, sim, regulamentadas aqui no Brasil, para que males não aconteçam, como que aconteceu com a jovem que teve lá o seu nome, né, jogado na Medina, entre aspas aí, né, na Medina da internet, dizendo que ela tinha tido um caso com outro influencer, que eu não vou falar o nome nem de um nem de outro, mas vocês devem saber já do que eu estou falando, mas a moça já tinha casos de depressão e aí viu seu nome jogado na Medina, né, na lama da internet e começou a sofrer bullying, né, de todas as partes dos digitais, dos internautas, e aí essa moça veio a praticar o suicídio. Então, se tivesse havido já uma regulamentação das mídias aqui, a fake news propagada com o nome dela teria sido derrubada antes de causar maiores males, né, do que o que causou, antes de ser compartilhada para milhares e milhares de pessoas, né? Essa moça estaria aqui ainda entre nós, né? Então, assim, liberdade de expressão, sim, mas que a liberdade de expressão não sirva para hostilizar pessoas, não sirva para derrubar moral de ninguém, né? Não sirva para derrubar personalidades, sabe? Derrubar vidas de ninguém, né? A gente tem que saber que tudo tem limite e se eu não falo ou não faço tal coisa com alguém que está à minha frente no físico, é porque e por que não respeitar, né, a mesma coisa na rede digital? As pessoas não respeitam por quê? Porque elas acham que estão protegidas por uma tela, né? E sem regulamentação fica difícil. Se eu não falo no físico, eu não posso falar no digital também, né? Se é errado de um jeito, é errado no outro também. E você, o que você acha das mídias? O que você acha das fake news? O que você acha da liberdade de expressão utilizada por esses grandes líderes religiosos para manipular as pessoas? Põe aí a sua opinião, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou 11 98075-8181. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.